Vamos falar aqui mais um bocadinho sobre a parte das não linearidades, nomeadamente aqui, quando você se cria um step agora e é preciso colocar aquela flag do NLGOM igual a on, está ali, portanto vou se coisa apagar isto. Portanto, o importante disso estar em on, pessoal, é o seguinte: nós em mecânica de sólidos estávamos habituados a calcular as informações com estas derivadas de primeira ordem. Portanto, espero que se recordem disso da mecânica dos sólidos. Portanto, está aqui os termos do tensor das deformações. Mas a verdade é que, na prática, o tensor das deformações contém estes termos, okay? Que nós não apresentamos por uma razão muito simples, porque para pequenas deformações em análise linear, eles têm um valor que é insignificante, portanto é irrisório. O problema é que quando as deformações são muito grandes, já começam a ter aqui um determinado peso, diria da ordem dos 15 a 20%, que não é grande, mas para grandes deslocamentos, grandes deformações, portanto, esquema de solução onde eu tenho muitos steps de análise, muitos delta T's de análise, eles vão se acumular, portanto, e acabam por se tornar relevantes. E, portanto, é importante então que a não linearidade geométrica fique ativa, está bem? Portanto, análise explícita então vai ser esse o tipo de step que vão escolher. Não escolher o Dynamic Implicit, que essa é uma coisa que o Abacus tem que nem sequer é implícito nem explícito, está no meio. Portanto, nós vamos usar ou o Static General para análise implícita ou o Dynamic Explicit para análise dinâmica explícita. Por isso, quando nós temos esses termos adicionais, e recordando que a vossa matriz de rigidez típica, o BTDB, tem ali incluído e disfarçado, portanto, e aí recomendo vermos os slides anteriores. Portanto, na parte do BTDB existe lá o termo que é o BT sigma, onde o sigma será então o D vezes o E. Portanto, eu não sei se vou conseguir fazer isto aqui. Portanto, o BT dB este termo, se eu multiplicar pelo deslocamento, vai ser o nosso BT sigma, que por outro lado, B vezes D é a deformação, ok? Portanto, a vossa matriz típica de rigidez tem em conta então os termos lineares do tensor das deformações e por isso eu agora, quando adiciono os termos de segunda ordem, porque estou a considerar grandes deformações, tenho então que agora aplicar uma matriz de rigidez chamada matriz de rigidez não linear geométrica, porque tenho que ter em conta agora os efeitos dessas deformações de segunda ordem. Por isso, computacionalmente, quando ativam o NLGeom no Abacus, ele vai passar a calcular então esse termo adicional da rigidez. Portanto, e é por isso que, se não ligarem o NLGeom, é possível que não obtenham convergência e é bem possível que os resultados não tenham nada a ver com os resultados corretos, porque estamos a calcular mal a rigidez. Então, é importante então que ativem essa flag nos vossos steps na não linearidade. Um segundo aspecto que é importante quando tem a não linearidade ativada, geométrica, é a questão dos referenciais corrotacionais. Quer dizer que em pequenas deformações, aquilo que está em x no início continua segundo x, mas se eu tiver grandes deslocamentos e rotações, o que acontece é que o eixo x inicial vai continuar a ser o eixo x aqui. Portanto, vai haver aqui a tensão de Cauchy, que inicialmente era segundo x, num segundo momento estará segundo y, o que é errado. Portanto, o corpo fez uma rotação de 90 graus e ela passou a estar segundo y. Por isso, o que nós temos são chamados referenciais corrotacionais, que são referenciais que vão rodar com cada ponto de Gauss. Portanto, mesmo que o corpo rode 90 graus, os eixos também vão rodar 90 graus. E por isso, uma quantidade que seja aplicada segundo o eixo x, se continuar a atuar na mesma direção, devido à rotação do referencial, ela vai continuar a atuar segundo x. Okay? Portanto, isso é importante para garantir que existe uma coisa chamada objetividade.
Ou seja, as quantidades são objetivas, mesmo que haja, ou tem sempre o mesmo significado físico, mesmo que o referencial, ou que o corpo material tem uma grande deformação, um grande deslocamento, porque os referenciais acompanham esse movimento. Aqui aparece um conceito que nós não abordamos em SPT, que são, portanto, a vossa típica tensão de Cauchy, que conhecem da mecânica dos sólidos e da análise estrutural, e aqui o chamado tensor, segundo tensor de Piola-Kirchhoff, que aparece aqui como PK stress, que é uma quantidade que existe para avaliar tensões quando estamos na presença de grandes deformações. Portanto, nós aqui foge um bocado ao âmbito da SPT, mas o que é importante saber, portanto, isso fica só como nota, portanto, as tais tensões de Piola-Kirchhoff e as de Cauchy são absolutamente equivalentes se eu utilizar os tais referenciais corrotacionais. Ou seja, se eu conseguir determinar uma matriz de rotação para cada sistema de eixos associado a cada ponto de Gauss que está em cálculo, eu consigo então garantir essa equivalência entre as tensões de Cauchy, que são as que estamos habituados, e as tais de Piola-Kirchhoff. E é por isso que aparece aqui o S11 e o Sigma 1, porque eles estão ambos em concordância a atuar segundo X, apesar desta rotação de 90 graus do meu sistema de eixos. Nós hoje vamos basicamente só falar de como modelar leis materiais no Abacus e as várias opções que existem. Vocês quase todos já usaram o WebPlot Digitizer para inserir pelo menos a parte plástica do material. Portanto, vamos aqui se calhar um bocadinho mais além, com umas opções diferentes, que não são obrigatórias, mas para verem algumas potencialidades que o Abacus pode ter na modelação dos materiais. Nós, apesar de termos sobretudo a lidar com metais, afinal somos todos bate-chapas e os metais são os que nos dizem mais, mas cada vez mais em engenharia é preciso que a gente saiba lidar e simular outros tipos de materiais, por exemplo, materiais que absorvem impacto, que absorvem choque. Pronto, e aí podemos colocar desde materiais sintéticos como borrachas, EVAs, como também podemos pensar em materiais naturais, já que estamos numa fase de mudança de paradigma, de tentar usar materiais naturais, e aí somos o país da cortiça, e a cortiça tem-se revelado um substituto de vários materiais como o esferovite ou a borracha para absorver impacto. Mas adiante, há muitos materiais que são altamente complexos e que o Abacus consegue modelar. Por exemplo, materiais com memória de forma. Isso são chamados stents, que são utilizados em cirurgias cardiovasculares, quando temos uma veia obstruída e depois estes dispositivos são colocados nas veias para impedir que haja obstrução e portanto eles têm que acompanhar a pulsação e portanto, têm que expandir e regressar à forma inicial. Portanto, são chamados materiais de memória de forma. Tecidos, estruturas, por exemplo, pavilhões com tecidos que têm que suportar esforços, ou mesmo vestes ou coletes à prova de bala que envolvem tecidos e, portanto, é preciso saber modelá-los. Modelação de fluidos é uma área emergente, cada vez tem tido mais interesse. E pronto, vamos falar aqui um bocadinho de tudo. A questão do dano também vamos falar, é algo que no tutorial 6.4 e 6.5 já viram, mas que no Abacus passa sobretudo por ir apagando elementos finitos de forma a que se simule a fratura. Claro que quanto mais refinada, e vocês aqui veem uma malha brutalmente refinada, quanto mais refinada, melhor a descrição da fratura e como ela se propaga e por aí fora. E pronto, muita coisa que vocês já viram. Portanto, a primeira coisa que vamos falar é da densidade, que tem que ser usada em tudo que é o Abacus na versão dinâmica explícita, pelas razões já apontadas anteriormente, porque no método explícito nós partimos da equação de equilíbrio dinâmica que contém o termo da massa vezes aceleração,
e portanto temos sempre que indicar a densidade. Se estiverem em movimento, temos que indicar a massa por razões óbvias, portanto um projétil rígido com massa, se for de 300 gramas ou de 300 quilos, vai provocar um impacto diferente. Portanto, corpos rígidos que estejam paradinhos no seu sítio, não precisamos de massa. Corpos rígidos em movimento, sim, temos que indicar a massa. Uma vez mais, isto que aparece aqui vai aparecer nesses slides que são um bocadinho antigos. Ainda estávamos numa transição entre a parte que vocês estão habituados, o Graphical User Interface, mas muita gente ainda usava o ficheiro INP e faziam alterações diretamente no ficheiro INP. E por isso, claro que sempre carregam aqui num botão, vai gerar uma linha no INP. Portanto, esses slides sendo mais antigos dão alguma importância a isto. Esses slides, já agora, para não devagar muito, esses slides todos estão no vosso Moodle, tá? No e-learning. Não é material obrigatório, mas quem quiser ter mais acesso a mais informação sobre o Abacus, os originais desses slides estão lá disponíveis. Portanto, os metais, então, já todos viram que é preciso definir primeiramente a parte elástica. Temos aqui um aço, módulo de Young típico. Aqui, por acaso, está em Pascal, portanto está em Newton em metro quadrado. Nós temos definido geralmente em megapascal. Portanto, agora vamos falar um bocadinho do plástico, não é? Portanto, o plástico vai ter como primeiro ponto indicado a tensão de cedência, está bem? Portanto, ainda vou voltar aqui a este slide. Portanto, o primeiro ponto do plástico, então, é a tensão de cedência. Quer dizer que vocês nesta curva típica, esta parte linear é definida pelo módulo de Young e coeficiente de Poisson, e aqui sim, portanto aqui temos a chamada tensão de cedência, não é? Portanto o sigma yield. E quer dizer então que nos pontos do plástico esse será o ponto zero, está bem? E é como se o vosso eixo vertical, em vez de ser este, que tem a deformação elástica e a deformação plástica, nós vamos começar do zero aqui, está bem? Portanto, onde o meu eixo da deformação é o zero aqui da deformação plástica, está bem? Portanto, vocês então quando vão trabalhar aqui têm que ter essa deformação contada não a partir da origem, mas contada aqui deste zero, está bem? E por isso, se por acaso repararem que quando simulam uma curva numericamente vão comparar com o experimental, a curva está um bocadinho desviada para o lado, provavelmente é porque não tiveram este pequeno offset aqui das deformações em conta, está bem? Ainda hoje um colega vosso pôs essa questão e eu expliquei que era preciso puxar os dados da curva para a esquerda porque estavam a contar com a deformação desde aqui do início. Pronto. Outro pormenor que eu já referi também noutro vídeo do YouTube, que era o Tips and Tricks, é que para o Abacus, se nós só dermos informação até esse ponto e o corpo por acaso exceder a deformação do último ponto que eu dei, ele não vai continuar a encroar. Ele vai assumir que a tensão é constante. E o que é que vai acontecer? Vão chegar a este ponto e o corpo vai continuar a deformar por ali fora porque não há encroamento. E por isso que eu peço sempre para vocês, a partir do ponto da tensão de ruptura, criarem aqui um ponto extra, pelo menos no implícito, onde não há dano e ruptura, para garantir que o Abacus continua a simular encroamento, mas vocês depois, quando estão a avaliar os resultados, sabem que na prática todos os pontos que excederem esta tensão e essa deformação vão estar em ruptura e, portanto, sabem que é até ali que vai ser válida a vossa simulação. Pronto. Os dados são definidos, então, portanto, deformação e tensão reais, portanto, to stress e o logarithmic plus strain, portanto, as chamadas deformações reais. Pronto, aqui um exemplo que por acaso é um dos terceiros trabalhos. Foi só para explicar aqui então a questão da inserção do elástico e do plástico.
Nós, como temos feito então a inserção das propriedades plásticas, tem sido fazendo aqui uma captura de ecrã, vão ao WebPlot Digitizer, tiram aqui os pontinhos todos e copiam e colam no plástico. Vamos imaginar que vocês são completamente perfeccionistas, obsessivos, compulsivos e querem uma descrição perfeita desta curva. Portanto, o que é que podem fazer? Podem tirar esses pontos todos, é verdade, e depois arranjar uma equação que faça o fitting da curva. E aí conseguem, ou no MATLAB ou no Excel, dar valores de deformação em muitos intervalos pequeninos e como tem a equação, arrastam e têm valores também muito pouco intervalo entre um e outro. Quanto menor o intervalo de pontos, quantos mais pontos, melhor, não é? Então uma solução é nós fazermos o fitting das curvas reais com equações. Eu aqui presumo que vocês já terão falado disto em tecnologia mecânica, que são as típicas leis de encurvamento para metais. Portanto, uma delas é chamada lei de Swift ou lei de Holloman. Eu vou tentar escrever aqui com o trackpad, mas não vai ser bonito. Holloman. Portanto, aparece com esses dois nomes. Parece uma criança a escrever, mas pronto, até não ficou mal. Portanto, Swift ou Holloman. Depois, vamos falar um bocadinho sobre a anisotropia. Eu aqui talvez esteja a me antecipar um bocado, mas isso só vai ser necessário, ou só vou-vos exigir isso no último trabalho prático, mas tem a ver com a anisotropia dos materiais. Eu já vou voltar a esse slide. Portanto, a anisotropia dos materiais vem de uma coisa muito simples. As chapas são obtidas por processo de laminagem. Nós temos o lingote que vem da fundição e depois isto há de ser laminado, reduções de espessura sucessivas e por aí fora. Portanto, eu já vos melguei com essa teoria toda em Tecnologia Mecânica 1, provavelmente, mas o que acontece então na prática é que os grãos ficam alongados devido ao processo de laminagem. Portanto, quer dizer então que se eu fizer um ensaio na direção de laminagem e na direção transversa, vamos ter tensões, curvas de tensão de deformação completamente diferentes. E isso, eu aqui estou a falar de 0 a 90 graus, mas essa anisotropia poderá existir a 0, 15, 30, 90 graus. Portanto, quanto mais anisotrópico o material, mais se vai notar quando eu faço, por exemplo, um cup drawing, portanto, a conformação de um disco circular, eu tenho então depois estas orelhas que aparecem. Portanto, uma forma então de nós termos isto em conta é através dos chamados potenciais anisotrópicos. Tá bem? O Abacus tem na sua livraria o chamado potencial de Hill, que é extremamente inovador e recente, é de 1948. Ok? E vocês estão a pensar, nem o prof era nascido nesta altura, é verdade. O meu pai já era, por acaso. Mas ainda é muito usado porquê? Porque é extremamente simples de se obter. Portanto, basta que nós realizemos ensaios de tração a 0, 45 e 90 graus e com esses rácios, tá bem, vamos determinar os chamados coeficientes de anisotropia que depois posso inserir aqui no Abacus nessa função que é o potential, tá bem? O manual do Abacus depois explica direitinho e já agora no e-learning e no Moodle eu tenho lá um PDF com 2 páginas que explica direitinho como são obtidos esses parâmetros para o potential. Pronto, e isso então vai permitir que eu uh, consiga modelar a anisotropia em processo de conformação plástica, tá bem? Vai haver diferença, sim. Até em alguns dos vossos trabalhos práticos, nomeadamente a expansão biaxial, usar a anisotropia implicaria alguma diferença, mas isso não se pede aqui no segundo trabalho prático. Portanto, isso já será mais para o terceiro, lá para maio. Pronto, aqui a questão de como são obtidos os valores. Aqui eu comparo as verdadeiras curvas limite de
que separam, portanto, as chamadas superfícies de cedência, que nós já vimos em mecânica de sólidos, por exemplo, aqui o von Mises, nós sabemos que no espaço das tensões, geralmente principais, σx, σy, σ1, σ2, tudo que está dentro desta superfície de cedência está em regime elástico e tudo, portanto, combinações de tensão nos dois eixos que estão para lá da superfície de cedência estão em regime plástico. Portanto, isto é a extensão 2D da curva uniaxial de tensão. O que se passa é que, por via da anisotropia, o von Mises já não consegue dar uma resposta que se aproxime muito da realidade. Portanto, reparem que o experimental que foi medido com grelhas de círculos, em que eu consigo medir as deformações principais e depois as tensões principais, consigo determinar esta curva experimental, e reparem que o von Mises tem aqui erros bastante grandes para o experimental. Portanto, e por isso é que foram criadas então funções de cedência, que são funções onde eu entro com os valores de tensão e calculo uma tensão equivalente, que aqui não é a tensão equivalente de von Mises, será a tensão equivalente de Hill, e consigo então aproximar muito melhor o perfil experimental. Depois há outras funções, por exemplo, o próprio Hill, muitos anos depois, já velhinho, aprimorou a sua função, mas todos esses aprimoramentos, esses melhoramentos, são feitos à custa de eu ter mais ensaios mecânicos. E por isso, para ter uma aproximação razoável sem ter muito trabalho, ainda hoje a grande maioria das pessoas, para modelar a anisotropia, acaba por utilizar a muito simplesinha função de Hill, porque é um bom custo-benefício. Eu vou apresentar aqui alguns exemplos de funções mais avançadas. Nós no primeiro trabalho prático falamos muito da questão dos elementos finitos, se era com modos incompatíveis, com integração reduzida e por aí fora. Portanto, isso viram através do primeiro trabalho prático, que é muito importante. Mas por outro lado, neste segundo trabalho prático estamos mesmo a ver a questão de se modelar bem o material. Portanto, são aqui os vários ingredientes da formulação. Aqui um exemplo clássico de uma liga de alumínio que tem bastante anisotropia, e eu tenho aqui com as bolinhas a questão das orelhas, quando eu faço um disco circular, uma conformação. Portanto, as bolinhas são o perfil experimental das orelhas, portanto real, medido, e tem aqui uma função de cedência anisotrópica de 1991 e uma de 2004. Pronto, e o que a gente nota aqui é que a função de 1991, que está azul, anda ali perto, mas falha nesta zona, não consegue obter esta orelha central. E depois temos essa 2004 que consegue capturar todas as variações. Mas qual é então o preço a pagar por ter descrições tão boas? Portanto, comparando com a função do Hill 48, em que eu tinha apenas ensaios de tração e eventualmente de corte, mas poucos ensaios, a função do Barlow 1991 já exigia que nós fizéssemos expansão biaxial, fizéssemos ensaios de tração a cada 30 graus, e isso depois era preciso um procedimento de regressão linear para obter estes coeficientes, está bem? E depois era preciso construir esta matriz e retirar os valores próprios, e isso então ia-me dar uma função φ que poderia ser comparada então com a tensão de cedência do material, e ainda haveria aqui um coeficiente que ia depender do material. Pessoal, isto não se preocupem que não é algo que eu vou exigir, é só para terem uma ideia, está bem? E depois das últimas funções que o Sr. Barlow propôs. De toda forma, a função que ele propôs em 2004 tinha 18 parâmetros, e esses 18 parâmetros eram obtidos à custa de uma catrafada de ensaios, nomeadamente ensaios de tração a cada 15 graus, ensaio de expansão, ensaio de compressão de um disco muito pequeno que era muito complicado de fazer, e depois, portanto, ia-me dar na origem então a duas matrizes de transformação com uma série de parâmetros, e portanto isto para implementar computacionalmente
é bastante duro. Foi o meu trabalho de doutoramento. Pronto, então, com isso tudo, eu acabo por justificar que nós, a nível do Abacus, quando formos trabalhar com anisotropia, estamos muito bem e com uma boa aproximação à custa de pouco trabalho, utilizando o potential do modelo de Hill de 1948. Ok? Adiante. Questão do hardening. Nós falamos sempre do endurecimento, do encurvamento, e a verdade é que estão habituados a termos as curvas A1D, tensão de deformação, onde tem então a parte elástica e depois na parte plástica temos uma tensão de cedência e depois há um encurvamento, não é? E esse encurvamento é um encurvamento que nós chamamos de isotrópico, porquê? Porque eu estou a assumir que o ensaio de tração tem este encurvamento se eu fizer um ensaio segundo a direção X e que se eu fizer o ensaio segundo a direção Y, o encurvamento processa-se da mesma forma. E isso, se eu passar então do 1D, que é o que temos aqui, para o 2D, quer dizer que a superfície de cedência vai expandir na mesma forma. Portanto, o encurvamento na direção X e na direção Y é igual. Ok? Portanto, a questão do encurvamento anisotrópico tem sido estudada por alguns grupos de investigação, mas honestamente não chegou ainda a um ponto que seja implementada por defeito nos softwares comerciais, seja o Abacus, o Alestina ou o Ansys, por aí fora. Por isso, a nível de simulação numérica, a opção mais comum que nós usamos na cadeira e vão usar no futuro se trabalharem nesta área é o isotropic hardening. Em alguns casos, nós podemos utilizar o chamado encroamento ou endurecimento cinemático. Isso tem muito a ver com um efeito que eu acho que devem ter falado em alguma cadeira de materiais ou de tecnologia mecânica, que é o chamado efeito de Bauschinger. Isto vai ficar horroroso, mas podem depois ir à literatura e ver o que é o efeito de Bauschinger. O efeito, e se eu fosse alemão ia pronunciar isso de outra forma completamente distinta. O efeito de Bauschinger, ele é visível nos chamados ensaios de corte, quando eu tenho um ensaio cíclico, onde tenho a minha amostra a andar para um lado e para o outro em ciclos, está bem? Portanto, ela vai para cá, vem para lá, vai para cá, vem para lá, vem para cá, vem para lá. E a nossa curva, então, deixa de ser uma curva tensão-deformação e, por ser corte, passa a ser uma curva tau-gama, relembrando a mecânica dos sólidos, tensão de corte, deformação de corte. E quando eu faço, então, o ciclo numa direção, ele faz isto, faz o ciclo noutra direção, faz isto. Então, quando eu faço novamente na direção inicial, ele vem nesta direção, termina aqui e vem por aqui baixo. Então, o que é que está a acontecer? O que está a variar é a origem do referencial. Portanto, a origem do referencial salta para cá. Quando eu faço um segundo ciclo, salto para ali. Portanto, então, isso ao nível... Epá, se vocês perceberem o que eu disse com esses desenhos rafeiros, pá, vocês são os melhores alunos do mundo. Eu prometo que depois, numa aula vídeo, tento explicar isto melhor. Ou quando tudo isto do Covid acabar, pá, eu dou uma aula só para explicar o efeito de Bauschinger. Mas, de todo modo, o que vai acontecer, ao contrário do encroamento isotrópico, quando eu tenho uma expansão da superfície de cedência, eu vou ter então aqui uma translação da origem do referencial daqui para colar, está bem? Portanto, isto então acontece quando tem uma solicitação cíclica. Não é algo que aconteça na típica estampagem dos metais, mas pode acontecer em outros processos mecânicos, por exemplo, ensaios de fadiga e por aí fora. Portanto, o Abacus, então, quando vocês têm aqui o plastic, é uma das opções que a gente geralmente passa aqui um bocadinho a ferro. Usamos quase sempre o isotrópico e havemos de usar. Mas será possível então escolher outros tipos de endurecimento, portanto, o cinemático e depois o de Johnson Cook, que é um bocadinho mais complexo,
e depois o user defined é mesmo quando nós programamos uma subrotina em Fortran, se nós quisermos investigar ou formos mesmo académicos a investigar isso, experimentar outros tipos de encurramento. E essa é uma das vantagens do Abacus em relação a outros softwares, permitem que eu possa implementar os meus próprios modelos. Isso vamos ver nos últimos slides. O Abacus permite que eu implemente o meu próprio material. Tá? Imaginem que aparece aí um material altamente complexo de um elemento químico alien e não está no Abacus. Vocês podem programar em Fortran e podem inseri-lo para correr com os elementos finitos do Abacus, utilizando o pré-processamento do Abacus e o pós-processamento. Muito bem, pronto, eu andei aqui a falar do efeito de Bauschinger e ele aparece aqui. Portanto, está aqui o efeito de Bauschinger falado, portanto, fadiga, portanto, estão a ver, tudo que eu disse afinal estava correto e está aqui nesse slide. Portanto,